Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar algumas frases, vou ler algumas frases que eu garimpei do livro Codependência Nunca Mais, das primeiras 147 páginas, que é para você poder começar a se familiarizar com o que é codependência, para você começar a ver se você tem esse padrão de vida. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou Caterine Rieiro, sou consteladora sistêmica. Apesar de ser formada em psicologia, atualmente eu só atendo com sessão de constelação. A codependência, a gente consegue, numa sessão de constelação, identificar onde ela aconteceu, como ela começou, mas isso é um diagnóstico, né? É a ponta do iceberg. Porque a codependência é um padrão de vida, é um modus operandi, e você vai precisar trabalhar esse modus operandi, esse roteiro de vida em terapia. E aí, você precisando de um terapeuta, eu indico a minha amiga Sônia Furlaneto. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link do YouTube dela, porque ela tem mais vídeos falando de dependência emocional e de codependência. Então, assim, quando este livro, Codependência Nunca Mais, quando ele foi escrito por uma codependente adicta. O que é adicção? É quando tem alguma adicção química ou uma compulsão por jogos, ou por alimentos, ou por química, álcool, cocaína, crack. Então aqui, esse livro foi feito contemplando codependentes que se relacionavam com dependentes químicos. A codependência, ela abrange relações que vão além de se relacionar com dependentes químicos. Normalmente um codependente está numa relação tóxica com um narcisista ou com um dependente químico. Um narcisista é um codependente, todo narcisista é codependente, mas nem todo codependente é narcisista. Então se estabelece relações de diferentes formas, não só com dependência química. A codependência, ela se estabelece em relações onde o codependente, ele vive a vida do outro, ele vive para o outro, tá? Então, assim, como eu tenho pego muita dinâmica de codependência nas constelações, e eu tenho indicado muito o livro da Melody, o livro Codependência Nunca Mais, eu resolvi gravar uma série de vídeos sobre esse tema, para que você possa ver se você possa se autoconhecer, ver se você entende que você precisa trabalhar isso em terapia, buscar uma ajuda terapêutica. Como eu disse, tem a minha amiga Sônia Furlaneto, que presta esse tipo de atendimento, né, o atendimento na psicoterapia. Então, sem mais delongas, vou ler algumas frases que eu garimpei das primeiras 47 páginas do livro, lembrando que esse livro fala de uma codependência, de um codependente que é codependente de um dependente químico, mas isso se encaixa para qualquer modalidade de codependência, tá bom? E a autora entende que todo mundo é codependente, mas eu não pego esse tipo de dinâmica em todo mundo, não. Às vezes a pessoa até vem fazer constelação comigo falando, eu sou codependente, e eu não pego dinâmica de codependência. Então, na minha experiência de vida, que não sou a dona do saber, não é todo mundo que tem dinâmica de codependência, tá? Então, lembrando os conceitos que eu já te passei aqui. Narcisistas são codependentes normalmente se relacionam com narcisistas ou com dependentes, ok? Pessoas tóxicas, abusivas, alguma coisa do gênero. Vamos às frases. 1. Eu tô com um problema aqui com uma reforma que não acaba nunca. Eu vou seguir com o vídeo com esse barulho de furadeira, porque eu já comecei esse vídeo 3 vezes. Eu vou falar um pouco mais alto, tá? Ela não estava louca, era uma codependente. Alcoolismo e outros distúrbios compulsivos são realmente doenças familiares. A forma como a doença afeta os outros membros da família é chamado codependência. Uma vez afetadas pela codependência, é como se ela assumisse uma vida própria. É como contrair pneumonia ou outro vício, quando pega, fica. Se você quiser livrar-se disso, você terá de fazer algo para melhorar. Não importa de quem seja a culpa. Sua codependência agora é problema seu. Resolver seus problemas é uma responsabilidade sua.
Se você é codependente, precisa encontrar sua própria recuperação ou seu processo de cura. Para começar a curar-se, é bom compreender a codependência e certas atitudes, emoções e comportamentos que geralmente acompanham. Também é importante mudar alguma dessas atitudes, comportamentos e compreender o que se deve esperar quando essas mudanças ocorrem. O que ele explica aqui? Que você descobriu, né, que você tem um modus operandi de viver e que você precisa trabalhar terapeuticamente em cima disso para minimizar todo o impacto e sofrimento que isso causa, esse fato de você tomar conta da vida dos outros. O que se sugere a priori é sempre um codependente que é dependente de um dependente adicto, químico, alcoolista, é frequentar salas de Al-Anon de amor exigente, onde eles vão usar os 12 passos, onde você vai toda semana falar de você. Isso não dispensa a psicoterapia, porque você tem sequelas, né, de tudo que você passou desde criança e que faz com que você esteja no lugar sempre de salvar o outro, de sempre se colocar em segundo plano, de viver a vida do outro. E isso é uma dinâmica de funcionar na vida que traz muita dor e sofrimento, né? E muito autoabandono também, né? Então vamos lá, continuando os trechos aqui que eu garimpei. Aqui tem uma frase de uma membra do Al-Anon chamada Ellen. Quando digo que sou codependente, não quero dizer que sou um pouco dependente. Quero dizer que sou realmente codependente. Não me caso com homens que param para tomar uma cervejinha depois do trabalho. Caso-me com homens que não trabalham. Percebe a dinâmica? Num artigo do livro Codependência é uma questão relevante, de Robert Schubb, ele escreveu, ela está dando um conceito de codependência aqui, tá? Vários autores descrevem codependência com um conceito, ela tem a visão dela de codependência, a visão dela é de que todo mundo é codependente. E aqui ela abre aqui para o livre pensamento e coloca o conceito de vários autores, tá? Então vamos lá, do Robert. Uma condição emocional, psicológica e comportamental que se desenvolve como resultado da exposição prolongada de um indivíduo e a prática de um conjunto de regras opressivas que evitam a manifestação aberta de sentimentos e a discussão direta de problemas pessoais e interpessoais. Por que esse autor fala isso? Porque muitas crianças que são criadas num lar disfuncional. O que é esse lar disfuncional? Uma mãe narcisista, um pai narcisista, uma mãe com depressão, um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra. Essa criança ela não pode de fato existir. Ela é uma criança que ela cresce com muita apreensão. Ela nunca sabe quando as coisas vão ficar ruins para elas. Então ela cresce sempre com aquela angústia tremenda, porque ela nunca sabe quando a casa vai cair, sempre com aquele disparo de adrenalina latente, aquele medo, e ela se torna uma pessoa viciada em problema, digamos a grosso modo, até quimicamente, porque ela nunca teve paz, né? Ela nunca foi uma criança que ela teve um lar tranquilo em paz, então ela está sempre muito apreensiva, muito com medo do outro, do que vai acontecer, o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, e ela leva isso para a vida dela, né? Como se fosse um transtorno de ansiedade, uma descarga bioquímica o tempo inteiro acontecendo por um medo de alguma coisa que daqui a pouco vai acontecer. Continuando, tá? O livro aqui. Eu vou parar de interromper e fazer interpretação, senão vai ficar muito longo, né? Eu vou só ler os trechos do livro, porque o meu objetivo aqui é que você comece a pensar sobre você. Se você está se achando nesse lugar da codependência, como você vai fazer o seu caminho daqui para frente, um novo caminho, tá? Erne Larsen, outro especialista em codependência e pioneiro nesse campo, define-a como, aí outra definição, aqueles comportamentos aprendidos e derrotistas ou defeitos de caráter que resultam numa capacidade reduzida de iniciar
ou participar de um relacionamento afetivo. A seguir vão algumas outras definições menos profissionais. Aí tudo aqui entre aspas que eu vou ler, tá? Codependência significa, disse uma mulher, que sou tomadora de conta. Outra frase. Ser codependente significa que sou casada com um alcoólico, disse outra. Significa também que preciso ir ao Al-Anon. São as reuniões, né? Al-Anon e Amor Exigente. Codependência, respondeu outra mulher, significa que eu estou até aqui de alcoólicos. Significa que estou procurando alguém para pular em cima. O codependente está sempre com raiva, tá? Isso é uma condição sine qua non aí. Está sempre com raiva de alguma coisa, porque é muita hostilidade que foi reprimida, né? Desde pequeno reprimindo a hostilidade, por não poder nem existir como quer existir, né? Falei que nem ia comentar e não aguento, né, gente? Desculpa. Codependência significa que qualquer homem por quem eu esteja atraída, me apaixone ou me case, é quimicamente dependente ou tem algum outro problema igualmente sério. Codependência, explicou alguém, é saber que todos os seus relacionamentos continuarão da mesma maneira, dolorosamente, ou terminarão da mesma maneira, desastrosamente, ou as duas coisas. Codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la. É obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. Codependentes são reacionários. Eles reagem demais, reagem de menos, mais raramente agem. Eles reagem aos problemas, às dores, à vida e aos comportamentos dos outros. Reagem aos seus próprios problemas, às suas dores e ao seu comportamento. Muitas reações de codependentes são reações à tensão e à incerteza de viver ou crescer com um dependente, tá? Então eu vou ficando por aqui. Eu quero que você fique com isso apenas como uma informação. Se você puder adquirir esse livro e ler, se você tá aí nesse lugar de se descobrindo codependente, querendo saber mais, ou se descobriu filha de mãe ou pai narcisista e tá querendo saber mais, são 2 livros que eu indico, esse e o Prisioneiras no Espelho, que eu vou também gravar uma série de vídeos sobre esses conceitos. Lembrando, o meu atendimento era uma sessão individual de constelação sistêmica e esses conceitos que eu estou falando de codependência e filhas de mãe narcisistas são conceitos da psicoterapia, da psicologia, são temas que você vai trabalhar na sua terapia, com a sua terapeuta, mas isso vem à tona numa constelação e eu percebo que as pessoas, eu pego as pessoas muito desprevenidas, porque as pessoas vêm sem conhecer o que é, então eu quero trazer à luz, à consciência, esses termos e dizer que não existe milagre, que um processo terapêutico é realmente importante se você se descobriu nessa situação, tá? Tamo junto, saiba disso, somos todos um. Eu agradeço a você por ter ficado até o final do vídeo, peço que você compartilhe esse vídeo, é muito importante curtir, se inscrever no canal. A inscrição no canal faz muita diferença pra gente que tá no YouTube há pouco tempo e precisa de engajamento, porque isso faz com que os nossos vídeos sejam entregues para mais pessoas e que possa ajudar mais pessoas. Eu agradeço a sua audiência até aqui. Gratidão.